Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. Esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada. E a leitura de hoje começa agora. Dia 9, Gênesis capítulo 25. Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura. E ela gerou Zinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joquissã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letussim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. E estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. E seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu, que está diante de Manre. No campo que Abraão comprou dos filhos de Et, ali foi Abraão sepultado, e Sara, sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque habitou junto ao poço Beer-Lahai-Roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibsão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Temá, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus castelos, 12 príncipes de acordo com as suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú. E depois dele veio seu irmão. A sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 70 anos, quando ele o gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas.
E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dai-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer. De que me serve esta primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Glórias a Deus, concluímos a leitura de Gênesis capítulo 25 e vamos para a reflexão. Em Gênesis 25, vemos o fim da jornada de Abraão e o início de uma nova fase com seus descendentes, destacando o nascimento de Esaú e Jacó. Esse capítulo nos ensina que, mesmo quando grandes homens de Deus partem, o propósito dele continua através das gerações. Também aprendemos que escolhas feitas no presente, como a de Esaú, ao trocar sua primogenitura por um prato de comida, podem ter consequências eternas. Valorize o que Deus te confiou, não troque promessas espirituais por satisfações momentâneas. Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.